Boa noite. Dando continuidade aqui ao nosso curso de avaliação de políticas públicas B, do curso de gestão pública. Hoje a gente está discutindo como é que faz diferença no R, né? Então a gente vai revezar o mesmo problema que a gente discutiu na aula anterior, que era a aula sobre pareamento. A pergunta continua sendo a mesma: será que aumentar o salário mínimo de fato aumenta o pagamento real dos funcionários? Será que a turma consegue de fato ganhar mais, né, quando existe uma política de salário mínimo em vigor? Então, para responder essa pergunta, a gente vai replicar um estudo realizado nos Estados Unidos por dois economistas, o Carr e Kruger, em 1994. O que eles fizeram foi: houve uma política de aumento do salário mínimo em Nova Jersey, e ele vai comparar o que aconteceu num estado vizinho, o estado da Pensilvânia, onde a política de salário mínimo não foi implementada. Então, para a gente ter uma ideia, em 1992, Nova Jersey aumentou o salário mínimo de $4,25 a hora para $5,05 a hora. Tá? No caso da Pensilvânia, não teve nenhuma mudança. A amostra que a gente vai utilizar, ela vem de 410 funcionários de restaurantes de fast food que estão na divisa entre Nova Jersey e a Pensilvânia antes e depois do aumento do salário mínimo. Tá? Foi feito um survey sobre salários e emprego em dois momentos. Primeiro, em março de 1992, um mês antes do aumento do salário, e em dezembro de 93. Coloquei errado aqui, vocês me desculpem. Não, mentira, tá certo, 92. A política pública foi implementada em 92, tá certo. O paper que é de 94, vacilo meu. Então, em março, um mês antes do aumento do salário, que foi feito em abril, e dezembro, 8 meses depois do aumento do salário. Até aqui, alguma dúvida? Alguém tem alguma questão? Entenderam o que a gente está estudando? A gente quer saber se o aumento do salário mínimo de fato impacta no resultado de salário das pessoas. Para fazer isso, a gente vai fazer um diff em diff, uma diferença em diferença, comparando no estado de controle, onde não houve o aumento da política, com o estado de tratamento, onde houve a implementação da política. A gente vai usar dois pacotes, o Foreign e o LM Test, são pacotes do R para poder fazer esse trabalho. A gente vai definir o diretório apropriado onde os dados estão, não preciso fazer isso, porque o dado já está aqui. E o primeiro trabalho é rodar um read.dta para rodar dados do Stata. Esse é um banco de dados .dta que vem do Stata. Então, vou abrir, eu vou pedir aqui um head. O que o head me dá? Oi. Só uma questão, porque no outro exercício eu tive uma dificuldade na hora de abrir no R, porque eu baixava o que você colocou no Moodle, e assim que eu ia tentar abrir pelo R, ele falava que o arquivo estava corrompido. Foi algum problema no meu R? O que você acha que poderia ser? Cara, foi algum problema no arquivo que eu coloquei, porque... Não, mas os meninos conseguiram abrir. Velho, que coisa. Geralmente, o arquivo corrompido ele tem a ver com a maneira como esse arquivo, né, DTA, baixa no seu computador. Eu te recomendaria baixar o mesmo arquivo em uma outra pasta, e antes de fazer qualquer coisa com ele, porque às vezes você tentou abrir o arquivo, isso pode ter gerado algum problema, mas eu baixaria ele na mesma pasta que o código, e aí eu clicaria no código para abrir o R a partir desse código, e rodava o banco de dados de lá mesmo. Porque eu acho que outras pessoas também teve dificuldade em abrir, só não sei se foi o mesmo problema que o meu, né? Mas obrigado. Geralmente, Guilherme, essa coisa de abrir é a coisa mais chata, porque a gente fica meio assim, sem saber onde é que está o dado, né? Então, a minha recomendação é: salve o banco de dados na mesma pasta que você for salvar o código do R. Abre o código para abrir o R, entendeu? Ao invés, porque tem gente que abre o R primeiro e depois vai lá e abre o código. Isso aí dá mais trabalho. Você tem que ir lá procurar em que diretório está o seu arquivo. Para facilitar, para quem está iniciando, como vocês, já abre o código, né? Clica lá na pasta, que o RStudio vai abrir já com a direção aqui, ó,
de onde está a pasta, né, que o R está trabalhando, que vai ser a mesma pasta onde estão os dados. Isso facilita nesse momento. Beleza? Então, vamos lá. O que eu estou vendo aqui? ID é o identificador do funcionário. Então, tem 2 IDs aqui. Por quê, Guilherme? Por que eu tenho ID 1 e 1 repetido, e 2 e 2, 3 e 3? Quem sabe? Por causa do tratamento e controle? Não. Nesse caso, não. Por causa do período, né? Porque você olhou ele em março e em dezembro. Exatamente. Eu tenho 2 rodadas. Nesse caso, como eu tenho 2 rodadas, é a mesma pessoa antes e a mesma pessoa depois. Onde é que está onde é que está o definidor disso, né? NJ é a variável tratamento, tá? Que é se a pessoa trabalha em Nova Jersey ou se trabalha na Pensilvânia. Então, todo mundo que for 0 é porque está no grupo de controle, né? Pensilvânia. Todo mundo que for 1 vai estar no grupo de tratamento. Se a gente fizer um table, uma tabelinha, com o D, que é o banco de dados, em Nova Jersey, tem 662 pessoas que moram em Nova Jersey e 158 pessoas que moram na Pensilvânia. Então, o banco de dados tem um pouquinho mais de gente do que estava, inclusive, ali no enunciado. O post-period é simplesmente o quê? Uma definição do antes e do depois. Então, o 0 é antes da política ser implementada, 1 é depois da política ser implementada. Beleza? Emptot é o valor médio pago por dia de trabalho. Vamos dar uma olhada quanto que se paga na média. Então, vamos tirar uma média de D, emptot, e tem NA. Então, eu preciso botar NA true. Olha lá, a média de dia que a pessoa recebe é $21 por hora. Tá? Na verdade, esse é por dia de trabalho. Então, $21 por dia de trabalho. O valor do salário mínimo é o wage. Aqui, na verdade, a política está toda definida, né? Depois que a política foi feita. Né? Então, 4,30, 4,45, etc. O wage. HRS Open é o número de horas trabalhadas na semana. P1000 é o valor diário de ajuda de custo, que as pessoas têm, além do pagamento, uma ajuda. BK é funcionário que trabalha no Burger King. KFC é quem trabalha no KFC. Royce é quem trabalha no Royce. Wendy's é quem trabalha no Wendy's. E o closed é se o funcionário tem carteira assinada ou é apenas um trabalho temporário. Tá? Então, todas as variáveis do meu banco de dados estão definidas. O que eu vou fazer agora? Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Deixa eu abrir um pouquinho isso aqui. Eu vou calcular o efeito médio da política de salário mínimo. Eu vou fazer isso na mão. Tá? Vocês vão se lembrar que o que a gente vai... Como é que é a diferença em diferença? É pegar o valor das pessoas, de quanto elas recebiam de salário em Nova Jersey, que é no grupo de tratamento, depois que a política pública foi implementada. E subtrair de quantas pessoas recebiam, na média, em Nova Jersey, antes da política pública ser implementada. Isso é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu estou tirando a média de emptot, ou seja, de quanto que as pessoas estão recebendo, de quanta grana elas estão ganhando. Em que condição? Eu estou pondo uma condição aqui. Para o cenário em que eu estou em Nova Jersey, então Nova Jersey é igual a 1, e post-period depois, ou seja, em dezembro de 92. Eu estou usando um NA remove aqui, true, que é porque se tiver algum tipo de, como a gente viu, né? Que se houver algum tipo de missing, eu estou pedindo ele para tirar. Então, eu vou pegar a média de salário em Nova Jersey em dezembro e vou subtrair da média do salário em Nova Jersey em março, antes da política pública.
Então, isso aqui é fazer o A menos B. É a primeira diferença. É a diferença dentro dos tratados. Depois eu vou subtrair essa diferença de uma segunda diferença. Qual? A média de salário na Pensilvânia depois que a política pública foi implementada e vou subtrair da média de salário na Pensilvânia, portanto, Nova Jersey igual a zero, em março. Então, vamos fazer por partes. Ó, primeiro, essa primeira parte, A menos B. O que ela vai me dar? Ah, meu Deus. Vou ter que adaptar, porque eu estava usando o if ali. Porque nesse código aqui eu estou usando o if, ou seja, dentro de D, faça isso. Mas é bom que a gente faz na mão aqui. É bom quando dão esses errinhos, para vocês verem que não é só... Eita, eu tenho que pôr Nova Jersey também. Não é só com vocês que os erros acontecem, com o professor também. Agora deu certo. Ou seja, se eu simplesmente comparasse em Nova Jersey, a diferença do salário pago para as pessoas, antes e depois do aumento do salário mínimo, foi 0,58. Ou seja, aumentou em 0,58 dólares, em média, o valor pago por hora trabalhado depois que a política pública foi implementada. Por que eu não posso dizer que o efeito causal é 0,58? Por quê? Que você precisa comparar com algum lugar, no caso aí no caso da pesquisa Pensilvânia, que não teve a política implementada, né? Porque Ou senão seja, fala, Rodolfo. é porque senão você não consegue estimar se foi a política mesmo ou se foi um outro fator, tipo a inflação, por exemplo. Perfeito, Rodolfo, perfeito. Excelente, é isso mesmo. Ou seja, aqui eu só estou vendo que aumentou o salário mínimo. Mas será que isso é por conta da política ou porque outra coisa influenciou? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Eu também vou calcular na mão, primeiro, a diferença de C e D. Então, eu vou pegar o valor de salário recebido na Pensilvânia, depois, lá em dezembro, e vou subtrair também na Pensilvânia o valor do salário em março. A diferença deu menos 2,16, ou seja, houve uma queda de rendimento na Pensilvânia. Eita! Quando eu coloco... quando eu calculo... Então, isso aqui é a primeira diferença. É do grupo de tratamento. E agora eu tenho a do grupo de controle. Quando eu tiro a diferença da diferença, então eu vou usar o if, ou seja, dentro do banco de dados D, faça isso aqui para mim. Tire essa diferença dessa diferença. O resultado vai ser 2,75. E aí? Como é que eu interpreto esse resultado? A política pública de aumento salarial feita em Nova Jersey aumentou em 2,75 dólares, em média, os rendimentos dos trabalhadores de fast food naquele estado. É isso que a gente está analisando aqui. Ou seja, a política pública tem um efeito causal positivo. Ok? Eu só consigo fazer isso porque eu estou controlando a diferença da diferença. Então, primeira coisa é, alguém tem alguma dúvida sobre isso aqui? Sobre por que o cálculo funciona, como ele funciona, etc.
Nadinha? Não? Então tá bom. Então, vamos voltar para a nossa tela. E vamos imaginar o seguinte. Será que é possível estimar esse mesmo efeito que a gente acabou de estimar, calculando na mão, mas melhorando as estimativas que estão colocadas aqui? Sexta aqui está errado. Então, vamos imaginar o seguinte. Esse banco de dados, gente, tem um monte de variável. Será que eu não poderia melhorar a minha estimativa de efeito causal, já que eu sei que eu estou num desenho quase experimental, se eu controlar por outras variáveis? Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma regressão linear para estimar o efeito causal do aumento do salário mínimo, usando um desenho de diferença em diferença, controlando por outras variáveis. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Ó, a gente vai calcular y, que é a nossa variável de... A gente vai fazer uma regressão em y, que é a variável... Cadê ela? Valor médio pago por dia de trabalho. Primeira coisa é essa. Tá? E aí eu vou rodar uma regressão em que D é o meu tratamento. Qual que é o tratamento nesse caso? Então, aqui é variável resultado. Valor médio pago por dia de trabalho. Qual que é a variável de tratamento? É Nova Jersey. Se o funcionário trabalha em Nova Jersey ou não. Ok? Então, vamos botar isso aqui. Eu também tenho que incluir a variável tempo. Qual que é a variável tempo nesse caso? É o post-period. Antes do aumento do salário ou depois. E a gente tem as covariáveis. Quais são as covariáveis? Pô, tem uma série de variáveis aqui que podem ser que estão impactando no valor médio por dia de trabalho. Por exemplo, número de horas trabalhadas. Pode ser que eu tenha pessoas aqui que eu estou comparando que tenham horas diferentes de trabalho. Né? Pode ser que lá em Nova Jersey o povo trabalha mais. Então, por isso, eles estão ganhando mais, em média. Preciso controlar por isso. Será que tem alguma coisa a ver com o tipo de restaurante? Tem mais Burger King de um lado do que do outro? Tem mais KFC do lado do que do outro? Pode ser que seja isso. Né? Então, eu preciso controlar. Será que é porque tem mais gente com trabalho temporário na Pensilvânia do que em Nova Jersey? E isso está afetando? Então, como é que a gente resolve esse problema? A gente vai rodar um modelo de regressão que a gente vai chamar de MOD, diferença em diferença, em que a gente vai rodar uma regressão linear da variável resultado, que é o valor médio pago por dia de trabalho. Eu vou colocar a variável de tratamento, que é Nova Jersey. Eu vou incluir a variável tempo, que é antes ou depois do salário. E para eu ter o resultado correto dessa estimativa, eu tenho que fazer um modelo interativo entre tempo e tratamento. Essa é a variável que vai me dar o efeito causal que me interessa. Tá? Então, até aqui, está tudo certo. Vamos rodar data de... Vamos rodar esse modelinho 1 aqui. Vamos ver um summary desse modelo. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho mais. Olha lá, gente. O que eu estou vendo aqui nesse caso? Deixa um pouquinho mais para rodar de novo. Olha lá. Quanto que eu tinha falado quando eu calculei na mão a diferença da diferença? O resultado te dá 2,75, certo? Olha o que a gente encontrou na regressão. 2,75. Ou seja, quando eu rodo um modelo de regressão ou quando eu faço a comparação das médias, da diferença,
eu tenho o mesmo resultado quando eu tenho um desenho quase experimental. Então, eu faço uma regressão tratamento, tempo, tratamento vezes o tempo, isso vai me dar exatamente o resultado que eu preciso. Mas, como eu disse, eu estou querendo fazer algo que controle por outros fatores, para melhorar as minhas estimativas. Como é que eu faço isso? Vou fazer isso aqui, ó. A gente vai rodar esse mesmo modelo de cima, só que agora com variáveis de controle. Valor do salário mínimo, horas de trabalho, ajuda de custo, em que restaurante que a pessoa trabalha, se tem carteira assinada ou não. A gente vai chamar isso aqui de modelo 2. Ok? Vamos ver o que o modelo 2 nos dá. Tchan, 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 tchan. Primeira coisa, o efeito causal, que era 2,75, quando eu controlo por todas essas variáveis, vai para 2,43. Ou seja, eu melhoro a minha estimativa, eu fico mais preciso. Por quê? Porque há outras variáveis que importam nesse caso. Né? Por exemplo, a variável, se você trabalha no Royce, no Burger King ou no KFC. Ou o número de horas trabalhadas. Olha só, quanto mais horas trabalhadas, mais eu recebo. Relação positiva e estatisticamente significativa. Se eu trabalho no Burger King, eu recebo menos 5,08 dólares a menos do que se eu trabalhasse no Wendy, que é um outro restaurante. Na média, né? No caso do KFC, eu recebo menos 6. No Royce, menos 7. Ou seja, o Royce é o pior lugar para trabalhar, na média. Tá? Se eu tenho carteira assinada, eu recebo menos do que trabalho temporário. Olha que interessante. Ou seja, o freela te paga um pouco mais do que um trabalho fixo. O fixo te paga menos, mas te dá estabilidade. O freela te paga mais, mas sem estabilidade nenhuma. O efeito causal vai para 2,43. Ok? Então, o que eu quero que vocês... que a gente tente responder primeiro. Qual o tamanho do efeito causal da política de valorização do salário mínimo? O que a gente acabou de descobrir é que esse valor é 2,43. Como é que interpreta esse número? Alguém me ajuda. O que significa 2,43? Significa que a política de salário mínimo que foi implantada em Nova Jersey a política aumentou de em salário mínimo, aplicada em Nova Jersey, aumentou em média em 2,43 aí você olha aqui, ó. O pagamento diário, sei lá. Não, aí você vai lá na definição da variável. O valor médio pago por dia de trabalho. Ok? É isso que significa. Próxima pergunta. O efeito é estatisticamente significativo ou não? Como é que a gente identifica isso? Ó, a gente vai aqui nas probabilidades, né? Se o valor for abaixo de 0,05, a gente rejeita a hipótese nula de que esse valor é igual a zero. Tem várias variáveis aqui, ó. Tem várias estimativas, aliás, que são abaixo de 0,05. Essa, todas essas aqui são abaixo. E a nossa? É estatisticamente significativa ou não? Ela é abaixo de 0,05 ou acima? Acima. Acima, né? Então, olha só. Como o p-valor é maior do que 0,05, não podemos rejeitar a hipótese nula de que a nossa estimativa seja igual a zero. Ok? Então, o que significa isso? Para todo mundo que está vendo aí
e assistindo a aula. Significa que mesmo eu observando um valor que seja positivo, né, de aumento do valor médio pago por dia de trabalho por conta do salário mínimo, eu também estou vendo que esse valor não é estatisticamente significativo. Então, a política essa avaliação não é considerada como sendo uma avaliação que tem um resultado válido, né? Ou seja, a política de salário mínimo, embora pareça que gerou um aumento, na verdade, a gente não tem evidência estatística para confirmar isso. A terceira pergunta é: qual o valor do ajuste do modelo? Qual que é o R quadrado ajustado aqui nesse caso? Deixa eu olhar aqui, ó. 0,337, ou seja, 0,34. Então, eu vou responder. O valor do ajuste do modelo é de 0,34. Não é um valor muito alto. Por que ele não é muito alto? Porque o R quadrado ele varia de 0 a 1. Então, se eu estou em 1, significa que eu tenho um ajuste perfeito do meu modelo aos meus dados. Nesse caso, meu modelo está ajustando 0,34, é baixo em relação ao que a gente está observando, né? Ao que a gente gostaria, né? Então, nesse caso, eu tenho que dizer que o meu modelo não ajusta muito bem os dados, ou seja, faltam outras variáveis para explicar a relação que eu estou tentando determinar. Ok? Esse valor não é um valor muito alto. A gente vai começar a considerar valores altos acima de 0,5. E aí, a pergunta que talvez seja a mais importante. Se você tivesse que fazer uma recomendação formal a um governo que lhe contratou para uma consultoria sobre o assunto, o que você recomendaria? O que os seus dados sugerem? E aí? Olhando para o caso norte-americano especificamente, aumentar o salário mínimo ou criar uma política de aumento de salário mínimo gera que resultados e, portanto, qual seria a recomendação de vocês? Professor, acho que no caso em questão, como a gente não tem evidência estatística, né, fica difícil Então, afirmar que a política... Como eu não tenho evidência estatística, qual que é o resto da frase? É impossível afirmar se a política teve efeito ou não. A política teve efeito ou não. Qual é a sua recomendação, então, como consultor, Rodolfo? O que o governo tem que fazer? Digamos que o presidente está lá decidindo se vai aumentar o salário mínimo ou não. Baseado nesta evidência, o que você diria? Difícil, professor, para responder rápido assim, mas... E fica difícil também observar as outras variáveis, né? Porque a única que tem evidência significativa ali é a variável de se mora ou não em Nova Jersey, né? Talvez... Na verdade, morar em Nova Jersey faz você receber menos, ao longo do tempo você recebe menos. Essas todas aqui, ó, mais horas trabalhadas tem estatisticamente significativo, dependendo de onde você trabalha, se você tem vínculo empregatício, todas essas variáveis têm significância. Só a nossa aqui não teve. Sim. E essa aqui que é, né, o próprio salário mínimo aqui. Ô, Rodolfo, sai do urso. O que você vai recomendar para o governo a partir desses resultados? Difícil. Uma coisa que já dá para falar é que qualquer política de salário mínimo aí, ela implicaria para fazer resultado que as pessoas não tivessem um contrato definitivo com a empresa, né? Porque a pesquisa mostrou aí, eu acho que é bem forte, que os que têm contrato formal, eles recebem menos, né? Então, não sei se adiantaria muito pensando numa estratégia de se promover empregos formais, né? Exatamente, mas esse é o ponto. Quer dizer, no caso americano, o que está sendo sugerido aqui
olhando apenas para o valor médio pago por dia de trabalho. Isso é bom deixar claro, a gente só está avaliando isso. A gente não está avaliando qualidade do trabalho, condições de trabalho, nada disso. Olhando só para o valor médio pago. O que a gente pode sugerir é, primeiro, forçar ou pressionar o governo a adotar uma política de aumento de salário. Não deu resultado nos Estados Unidos. E os trabalhadores de fast food parece que se dão melhor quando trabalham sem contrato firmado. É o que a gente está vendo aqui. Né? Agora, além dessa recomendação, Rodolfo, Guilherme, Anderson, Yasmin, Luana, todo mundo que está aí, eu faria uma outra recomendação, que é a seguinte: outro estudo com um maior número de casos deveria ser realizado para se ter certeza desse cenário. Por quê? Porque o efeito médio do tratamento encontrado sugere que há, sim, uma relação positiva entre a política e os ganhos dos trabalhadores. Apenas não foi possível identificar significância estatística, provavelmente porque o número de casos era pequeno. Ok? O que a gente está vendo aqui? Eu tenho um resultado positivo, até considerável, 2,43 de dólar na média, não é tão pequeno. Mas ele não é estatisticamente significativo. Eu tenho uma amostra de 800, 900 casos. Será que se eu aumentar essa amostra, eu ganho poder para poder fazer esse estudo? Então, eu aumentaria um pouco essa amostra para tentar ver se esse efeito é real ou não. Essas aqui seriam as minhas recomendações para o governo. Tá? Alguma dúvida? Está todo mundo tão caladinho hoje? Não? Então, tá bom. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou lançar agora no Moodle para vocês trabalharem. Vocês vão fazer um exercício que vai estudar, e que, na verdade, vai aplicar diferença em diferença sobre um estudo parecido com esse. Tá? E aí tem uma série de perguntas, uma série de questões. Diferença em diferença, como eu mostrei, pode ser feito tanto calculando a diferença das diferenças, é uma diferença de médias, como criando um modelo de regressão que vai te dar, na interação entre o tratamento e o tempo, o resultado que a gente deseja. Felipe, assim que você conseguir, sobe junto esse vídeo dessa aula, fazendo um favor, para a gente ir acompanhando tanto o vídeo. Perfeito. Valeu. Guilherme, eu vou sair daqui e faço isso. Então, olha só. Hoje a gente fez um exemplo, a gente continuou a aula anterior, fazendo um exemplo de diferença em diferença. Tá? O que vocês vão fazer na próxima aula? Vocês vão estudar regressão descontínua, que é um dos temas mais bacanas, é um outro modelo. Então, a gente já fez experimentos até aqui, a gente já fez propensity score e matching. Hoje a gente fez diferença em diferença. Próxima aula vocês vão fazer regressão descontínua. Tá? Então, nós vamos ter aí o último modelo de avaliação de impacto que existe nesse cenário. Eu vou ensinar vocês a fazerem. Na próxima aula vocês vão assistir e depois a gente vai fazer um exercício juntos. Ok? Com essas ferramentas na mão... Vai ser na segunda ou na quarta? Na segunda-feira vocês vão assistir o vídeo
e na quarta-feira a gente vai voltar para fazer o exercício juntos. Então, é uma atividade síncrona e uma outra atividade assíncrona. Ok? Então, é isso. Então, o que eu preciso? Que vocês comecem a trabalhar nesse exercício o mais rápido possível. Eu vou subir a aula, vou subir o exercício, para vocês poderem trabalhar. Combinado? Combinado. Tá bom. Obrigado a todo mundo. Eu vou subir a aula aí e a gente se fala, então, na semana que vem. Um grande abraço. Abraço. Beleza, abraço.